Então vamos lá, né, pessoal? Primeiro, bom dia para todos, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ivone. Isso aí, que bom, né? Vamos lá, continuando nossa luta nessa sexta-feira. Olha, para vocês verem, né? A gente tem um caminho aqui para a gente fazer. É o capítulo 4, né? A gente fala do absolutismo e do mercantilismo. Os dois elementos são conectados, são conexos. Eu já passei mais ou menos a estrutura fundamental para vocês, então eu vou revisionar de modo bem veloz mesmo, né? Lembrando para vocês que no capítulo 3, o capítulo anterior, nós falamos da organização dos Estados nacionais. Era um capítulo voltado a mostrar para vocês 4 países que foram os primeiros a se organizar no mundo. Quais são esses 4 países? Os 2 países ibéricos, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha têm uma organização muito pitoresca, porque Portugal e Espanha se organizam depois da expulsão dos mouros, ou seja, guerras de reconquista. Em Portugal, o condado portucalense tem o apoio da burguesia, então a burguesia vai acompanhar, né? Então, a gente viu no capítulo a primeira família nobre que é apoiada pela burguesia, que é a família Aves. Depois nós fomos para a Espanha. A Espanha também é ligada às guerras de reconquista, mas a Espanha tem uma história que depende muito mais do catolicismo do que da burguesia. Então, o Estado espanhol ele é construído com base no cristianismo, né? Os reis católicos vão se unificar, vão escolher a língua da região de Castela, ou seja, o castelhano, e Dom Fernando e Isabel vão unificar o país, né? Então, pronto, a Espanha está organizada. E a Espanha dá muita sorte porque ela vai descobrir na América ouro. Então, vai ser o país mais rico. A França e a Inglaterra são os outros 2 que completam os Estados nacionais. A França tem a sua história ligada a famílias nobres, ligada aos produtores feudais. Então, é um país ligado ao campo, né? Às pessoas que trabalham no campo, ao feudo, e esses aí que serão posteriormente os nobres e os ricos, né? E a Inglaterra, ela tem uma história muito pitoresca, porque ela no século XIII ela teve reis muito ruins, por exemplo, Ricardo Coração de Leão. Então ela teve que criar normas e regras para diminuir o poder do rei. Então a monarquia na Inglaterra sempre ficou com o pé atrás, porque tem 2 sistemas na Inglaterra para frear o absolutismo, que é a Magna Carta, 1215, e também, lembrando para os senhores, né, o parlamento. A Inglaterra tem parlamento. Então, o que acontece? Todos esses 4 países, a organização desses 4 países que nós falamos anteriormente, constrói aquilo que nós chamamos de antigo regime. Ei-lo aqui, ó, antigo regime. Então, o antigo regime ele se monta em 4 elementos. Ele tem 4 pés de sustentação, ele tem 4 bases de sustentação, né? Que é o absolutismo, que é o mercantilismo, que são as colônias. Todos os 4 países vão ter colônias, né? Eles precisam das colônias, esses 4 estados nacionais. E, evidentemente, as ideias, que nós vamos falar até na aula de hoje, né? Que é o iluminismo e tudo quanto, tá bem? Então, o absolutismo é a figura do rei, o mercantilismo é a burguesia com suas mercadorias, o sistema colonial é a exploração, é a monocultura, que são os metais, o iluminismo é justamente as ideias novas que vão surgir, ok? Então, nós temos uma organização social, que eu trago para vocês aqui do lado de cá. Diga, Guilherme, por favor. Eu fiquei na dúvida. Você falou que no Antigo Regime também tinha o iluminismo, certo? Sim. Então, mas esse iluminismo não estava nos reis, não, né? Porque se eles estavam utilizando o mercantilismo, como é que eles têm essas ideias?
Na verdade, tá, Guilherme, o iluminismo sempre depende do dinheiro da burguesia. Tá? Os pensadores são patrocinados pelo dinheiro da burguesia. Então, o pensamento iluminista, lembrando para vocês que aqui nós estamos a partir do século XV, vamos do século XV até o século XVIII. O iluminismo aqui se propõe explicar as coisas à luz da razão. Então, ou seja, o pensamento iluminista é conectado com a questão do capital, com a questão do dinheiro. Tanto é que eu vou falar para vocês daqui a pouco do senhor Maquiavel e do senhor Thomas Hobbes, né? São dois sistemas iluministas para explicar a realidade. Então, o iluminismo aqui é também capacho do absolutismo. O iluminismo vai contra, muitas vezes, o pensamento da igreja. Ele é contrário à igreja, chama o período da igreja de período de trevas e etc., que é o período anterior. Mas os iluministas são coligados com dinheiro. Entendi. Okay? É que eu fiquei na dúvida por causa que eles têm um pensamento liberal e o mercantilismo é contrário a isso, de intervir no Beleza. Estado, essas coisas. Mas eles não têm um pensamento tão liberal. Não tem Adam Smith aí, só depois que vai chegar Adam Smith, já no século XVIII, tá? Por Ah, tá, isso que entendi. então, por isso que primeiro é o absolutismo e Entendi. depois é o mercantilismo. Logicamente que o pensamento vai mudando. O pensamento burguês vai mudando. E o poder é coligado à burguesia. Tanto é que vai chegar um momento que a burguesia não vai querer mais um rei absoluto, né? Quem vai decidir tudo é a burguesia. E eu lembro para você que, num primeiro momento, a burguesia está lá embaixo na pirâmide social. Ó. Os pensadores iluministas também estão cá embaixo na pirâmide social. Olha para você ver, eles são chamados, inclusive, de terceiro estado, né? Claro, tem o primeiro estado e tem o segundo estado. E esta ordem vai mudando paulatinamente, porque o próprio rei é que vai mudar a ordem, né? O rei vai abandonando. O rei vai brigar com o clero, né? Daqui a pouco. O rei vai abandonar a nobreza e o rei vai buscar apoio na burguesia. Então, o próprio mundo vai modificando-se, porque o rei, quanto mais poderoso ele fica, quanto mais poderoso ele é, quanto mais ele concentra o poder, mais o rei tem estes privilégios. E o coitado do povo é que sustenta todo mundo, né? Esse aí, os trabalhadores é que sustentam todas as demais categorias. Então, aqui está a palavra antigo regime, que vai ser a palavra técnica que a gente usa em história, apresenta tudo isso, ok? Olha para você ver. A gente tem o sistema do absolutismo nestes países que eu falei. Então, vamos passar os elementos mais rápidos de modo revisional aqui. Ó. O primeiro absolutismo, né, é o absolutismo francês. Está aqui, ó, França. O absolutismo na França acontece em meio a um período de muitas guerras. Veja aqui, ó, muitas guerras estabelecidas. Estas guerras eram guerras religiosas, que colocavam de um lado os católicos e do outro lado os protestantes, né? Esses protestantes são chamados aqui na França de huguenotes, tá? Mas também tem calvinistas também. Geralmente chamamos os protestantes de huguenotes. Eis aqui. Este rei aqui, tá vendo? Este rapaz aqui, chamado Henrique IV, olha para você ver. Este rei aqui é que vai consolidar o sistema absoluto na França. O que ele vai fazer para consolidar o sistema absoluto? Ele vai adotar o catolicismo, mas, ao mesmo tempo, ele vai fazer o Edito de Nantes. O Edito de Nantes concede algumas prerrogativas também aos protestantes. Então, ele vai resolver os conflitos militares. Os protestantes, por exemplo, os protestantes podem ter o seu próprio culto, né? Então, ele vai agradar também os protestantes, mesmo adotando o catolicismo,
que era da maioria da população. Então, ele prega uma convivência harmônica. Ele começa a consolidar o Estado francês porque ele acabou com a guerra religiosa. Ele conseguiu resolver a questão religiosa. Mas, ao mesmo tempo, ele vai enfrentar um outro problema, que é o problema da fome, o problema da miséria que a França está passando por ele. Então, ele precisa de arrecadar muito dinheiro para o Estado funcionar. E como é que ele vai arrecadar esse dinheiro? Vendendo títulos. Vendendo títulos. Quem vai comprar o título para ajudar o Estado? Quem tem o dinheiro para comprar o título é a burguesia. Então, a burguesia vai subir de nível. O burguês vai subir na escada social. E, evidentemente, olha para você ver, ele vai incentivar a agricultura, que é o forte da França. Inclusive, ele vai começar as manufaturas. Então, aqui começa o sistema mercantilista, de modo irrisório ainda, evidentemente. E ele vai partir lá para o Canadá, ó. Ele vai querer colônia também, já que o colonialismo é uma das bases. Ele vai fazer expedições ultramarinhas. Ele vai consolidar o Estado francês. Tá vendo? Ele vai resolver os problemas externos. Pena que ele será assassinado, né? Ele vai ser morto. Então, as reformas que ele estabeleceu vão finalizar, vão se findar. Então, este aqui é o grande rei, é o grande personagem, Henrique IV. Depois de Henrique IV, vamos seguir rapidamente, em outro contexto, o filho dele chama-se Luís. Então, agora continua a dinastia Bourbon, né? Porque o senhor Henrique IV, também é Bourbon. Então, começa a dinastia dos Bourbons. O rei Luís XIII, aqui está ele, ó, Luís XIII, com 9 anos ele assume o poder e ele vai herdar aquele sistema estabelecido pelo seu pai. Mas como ele é muito jovem, quem vai governar de fato é este homem aqui, que é o braço direito dele, que é o cardeal Richelieu. É o intelecto que vai fazer, é o intelectual que vai fazer a França funcionar. Claro, este aqui é o rei, mas a igreja, então, tem um poder muito grande. E, mesmo assim, o Edito de Nantes continua valendo, né? O Edito de Nantes faz com que católicos e protestantes possam conviver em paz. Tá ok? E Richelieu, automaticamente, ele começa a diminuir o poder da nobreza. Tá vendo? A nobreza vai ficando cada vez mais pobre. Nós vamos ter um aumento de impostos para o Estado arrecadar mais, para o Estado ficar mais poderoso. E, claro, que é um período que a fome ainda não foi resolvida. Então, nós temos ainda os conflitos e etc. E os conflitos são todos resolvidos com violência. Entretanto, esses dois também passam, né? Esses dois também passam, eles morrem, e o próximo é o famosérrimo. Este aqui, ó, é o grande rei do absolutismo francês. É o grande personagem do absolutismo francês, que é o Luís XIV. Olha para você ver. Ele também chamado de Rei Sol. Olha a pompa dele aqui, à esquerda, lá no Palácio de Versalhes. Ele entra no poder com apenas 5 anos de idade. Tá ok? E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o pai dele. Ele entrou muito jovem no poder, então ele tinha que ser tutelado por alguém. E quem que tutela esses imperadores é a igreja. Então, é um outro cardeal. Qual cardeal? O cardeal Mazarino. Está vendo? O cardeal Mazarino. Claro que é um período bastante difícil para a França. Nós temos uma questão social difícil de lidar, com fome, pobreza, desemprego, muitos impostos. Mesmo assim, a centralização do poder continua. Ok? Quando o cardeal morre, passa dessa para melhor, Luís XIV não aceita mais tutela de ninguém. Luís XIV quer dominar sozinho. Ele tem um gênio muito particular. E observem
como que o governo dele foi um governo longo. Olha para você ver. Só depois da morte do cardeal, né, ele vai estar no poder por quase mais de 50 anos. Né? Vai ficar até 1715 no poder. Aqui, ó. E o slogan dele é: o Estado sou eu. Eu é que mando em tudo. Eu sou a grande autoridade. Né? Então, é para você ver, a nobreza não tem mais poder, a nobreza é submissa, e até a igreja. Ele subordina até a Igreja Católica. Então, é um período bastante complicado, este período do rei Luís XIV para os protestantes, por exemplo. Muitos protestantes vão picar a mula, vão sair fora, né? Evidentemente, tá ok? E ele cria lá o Palácio de Versalhes, ele vai estabelecer muitas guerras e tudo quanto. Então, ele é o grande personagem, é o grande rei do absolutismo francês. Este é o grande personagem, Luís XIV. Vamos lá na Inglaterra, rapidinho. Na Inglaterra, quais são as informações importantes para a gente desse período? Aqui na Inglaterra, nós temos o final da Guerra Civil, a Guerra das Duas Rosas. Lancaster e York, nenhuma das famílias vence. Quem está no poder é a família Tudor. O primeiro Tudor foi Henrique VII, mas o grande senhor absolutista da Inglaterra é o filho dele, Henrique VIII. Está vendo? Henrique VIII entrou para a história por causa da quantidade que ele teve de esposas. Né? Aqui, neste quadro aqui de baixo, eu estou citando para vocês, né? Algumas, etc. Ele casou muitas vezes. Os casamentos oficiais foram 6, mas tem também os extraoficiais. Ele ficava, cada período de tempo, ele ficava com uma esposa e tudo quanto, então o número é muito grande. Mas as oficiais que dão herdeiros são essas aqui, né? Os outros são filhos bastardos. Então, dessas mulheres aqui, é que ele vai tirar os herdeiros para o trono da Inglaterra. Por que ele vai consolidar o absolutismo? Por que ele é a figura mais importante no absolutismo? Porque ele rompe com a Igreja Católica. Né? Então, ele constrói uma religião, olha aqui, a religião anglicana. Ele vai fazer a reforma anglicana, rompendo com o catolicismo. Lembrando que a Inglaterra era um país muito católico. Olha para você ver, aqui é a sede da Igreja Anglicana, que era justamente a catedral, que era o monumento mais importante da Igreja Católica. Então, ele vai tomar os bens da Igreja Católica, vai deixar a Igreja Católica pobre, né? Ele vai pegar os bens da Igreja Católica. Então, ele vai se consolidar no poder, também diminuindo a influência do parlamento, não obedecendo à Magna Carta. Claro, ele podia fazer isso porque o seu governo favorecia muito a burguesia local, né? Favorecia muito a burguesia. E o Estado estava com dinheiro, saqueou a igreja, né? Tomou os bens da igreja e tudo quanto. Tá ok? E ele rompe com o Vaticano e etc. Mas eu lembro para vocês, mesmo assim, no dia a dia, o anglicano e o católico parecem muito, né? Então tem uma ligação muito forte o anglicano com o católico. Tá vendo? É interessante a gente falar rapidamente, né, do que aconteceu ainda nas dinastias dos Tudor, porque depois do Tudor vem os Stuarts. Mas o que aconteceu posteriormente a Henrique VIII? Olha para você ver. Aqui é o filho dele, que ele queria colocar no trono, né? O herdeiro que ele preparou para ficar no seu lugar. Aqui, ó. Este menino é o Eduardo VI. Ele vai entrar no poder com 10 anos de idade. Tá vendo o Eduardo? Quanto? E o Eduardo vai ser tutelado pela nobreza, porque o pai vai morrer e com 10 anos ele entra no poder. Entretanto, ele só fica no poder até os 15 anos de idade, porque ele vai morrer muito jovem. Ele vai morrer jovem. Então, o plano de Henrique VIII, de um sucessor, foi por água abaixo, pelo menos por enquanto, né? Um sucessor homem.
Mas acontece que tem uma carta na manga. É a filha dele que vai tomar o lugar de Eduardo, né? Como é que chama esta mocinha? Maria I, tá vendo? A Maria I. Só que a Maria I é católica. Então, aí já vai dar um problema muito grande com o anglicanismo, né? Não no sentido do culto, mas no sentido do poder, né? A Igreja Católica volta aos ciclos do poder. E o que acontece? Para acabar de completar, ela ainda tem um casamento com este sujeito aqui chamado Filipe II, que é o rei absoluto da Espanha. Então, evidentemente, a nobreza está com muito medo, né? Com medo de Filipe II tomar o trono. E, realmente, nós vamos ter um período muito complicado, com os católicos no poder e guerras internas entre anglicanos e calvinistas. É um período muito complicado na Inglaterra. Mesmo assim, a Maria morreu e não deixou descendentes. E os ingleses colocam a meia-irmã dela no poder. Aqui está a poderosérrima Rainha Elizabeth. Então, o fato importante é o seguinte da Inglaterra. O rei que consolida o absolutismo é o senhor Henrique VIII. Ele que vai consolidar a dinastia Tudor no poder. Mas a grande representante mesmo, né, vai ser esta mulher. Ela vai ficar no poder durante muitos anos, ela vai ficar mais de 50 anos no trono, né? Mas acontece o seguinte, ela não tem filhos, mas ela tem um pulso muito forte. Ela consegue concentrar o poder na sua mão. Ela se torna realmente a gestora do anglicanismo, e o anglicanismo se torna a religião gestora do poder, né? Ela vai controlar a Igreja Católica de perto, inclusive perseguindo o alto clero e perseguindo também as lideranças protestantes. Ela vai conseguir muito dinheiro para o Estado através da pirataria dos corsários. Ela vai estabelecer empresas inglesas para comércio, empresas abertas ao capital. Então, os burgueses podem investir seu dinheiro nestas companhias, né? Então, nós temos um estreitamento dos laços entre o poder real e a burguesia, e, evidentemente, né? Olha como é que a situação mudou. A irmã dela era casada com o rei da Espanha. Ela agora está em guerra com a Espanha. Olha que coisa interessante. E na Espanha continua o rei Filipe II. Olha para você ver, Filipe II tinha acesso direto ao palácio. Ele era marido da rainha. Agora, Filipe II é inimigo da Inglaterra, né? E Filipe II vai pegar a sua invencível armada e vai atacar a Inglaterra nesse período. Depois nós vamos falar o que aconteceu. Então, está aí a senhora poderosérrima da Inglaterra. E com esta Elizabeth I, a gente termina de fazer a revisão sobre o absolutismo inglês. Vamos lá na Espanha. Rapidamente na Espanha, né? Na Espanha, só recordando para vocês que a Espanha se consolida enquanto Estado nacional depois das guerras de reconquista. Aqui está o Reino de Leão e o Reino de Castela, juntamente com outros reinos, Navarra, Aragão, Catalunha, todos vão colocar para fora do território os muçulmanos, ok? E olha para você ver, vai ficar só um pequeno trecho aqui de muçulmanos, depois eles vão expulsar também. Portugal aproveita e aumenta as suas fronteiras também, ok? O condado portucalense aproveita também. É importante dizer, então, que a Espanha se consolida pela religião, pelo catolicismo. E aqui, inclusive, você tem o símbolo maior do poder, né? Aqui é o símbolo da Inquisição. A Inquisição vai eliminar os inimigos da Igreja
E a Inquisição vai eliminar os inimigos do rei. Está vendo? Então, muita gente vai ser condenada pelo Tribunal da Inquisição. Mais de 300.000 pessoas serão condenadas. Teremos mais de 30.000 mortes pela Inquisição e etc. Então, o Estado espanhol não aceita inimigos. A igreja não tem inimigos e o rei não tem inimigos. Os reis católicos não têm inimigos. Quem vai consolidar o absolutismo? Quem vai consolidar o absolutismo é a dinastia Habsburgo. Tá? Por quê? Aqui é o rei Carlos V. Ele vai consolidar o absolutismo por causa do ouro e da prata. Ou seja, a Espanha será um país muito rico por causa dos metais, do metalismo, dos metais oriundos da América, oriundos de suas colônias. Tá vendo? A sorte, então, da Espanha foi que as colônias hispânicas na América têm muito dinheiro. Então, este aqui foi o rei que iniciou todo o processo de concentração de poder. Mas ele não é a figura mais importante. A figura mais importante na Espanha é este aqui, ó. Vamos rapidamente. Filipe II. O mesmo Filipe que nós vimos há pouco, que era casado com a Maria I. Mas depois ele perdeu a esposa e ele também é expulso do território inglês. Ele estabeleceu, né, um reinado muito interessante. Para começar, Filipe II tinha um Estado muito bem consolidado. Ele tinha muito dinheiro. Tinha muito dinheiro porque o dinheiro vinha justamente da América, das colônias na América. Ok? Outra coisa importante, Filipe II, né, ele provoca inúmeras guerras. Ele está em litígio com todas as nações da época, com a Holanda, com a França, com a Inglaterra e até mesmo Portugal. E é tão interessante que ele tem um parente no trono de Portugal. O parente que ele tem no trono de Portugal chama-se Sebastião. Como Dom Sebastião sumiu e etc., e quem entrou no lugar de Dom Sebastião também faleceu, ele, inclusive, né, ele faz a União Ibérica. A União Ibérica nada mais é do que o Estado espanhol tutelando Portugal. Então, os domínios portugueses passam para a Espanha. Olha que coisa interessante. Está vendo? Então, olha para você ver. Ele teve o casamento com Maria da Inglaterra, ele tomou Portugal e a grande conquista dele foi contra a França, numa guerra contra a França que ele venceu. Ele derrubou o exército francês e ele passou a controlar Nápoles e Milão, que são territórios entre os estados pontifícios. Para você ver, o reino de Filipe era tão grande que até a Itália, né? E a grande derrota dele, né, a grande questão negativa dele, é que ele perdeu toda uma frota naval de 130 navios poderosos, porque ele inventou de fazer guerra contra a Inglaterra, né? E praticamente ele perdeu 130 navios. Foi um baque muito grande para ele e para a Espanha. Mas, de todo modo, ele é o grande rei, porque ele vai consolidar o Estado espanhol. Então, está aqui o absolutismo na Espanha. Por último, para a gente finalizar, o absolutismo em Portugal. Aqui, ó. Em Portugal, nós temos uma história um pouco distinta, né? Claro que Portugal também vem depois das guerras de reconquista, mas Portugal ele vai chegar ao ápice do absolutismo bem depois. Tanto é que ele estava sendo dominado pela Espanha, tinha União Ibérica e tudo quanto. Então, Portugal é um pouco posterior. Na verdade, Portugal vai se destacar no mundo
do absolutismo com este personagem aqui, ó. Este aqui é o rei Dom João V. Dom João V. Dom João V, né? Ele vai reinar no século XVIII. Então, nós temos o absolutismo se consolidando em Portugal muito tempo depois, né? O Dom João V, ele vai consolidar Portugal por causa do ouro e por causa dos diamantes. Então, é a descoberta dos metais que fará de Portugal um reino muito poderoso. E os portugueses ganham dinheiro para todo lado, né? Eles ganham dinheiro com ouro, eles ganham dinheiro com diamante, e eles também são muito bons comerciantes. E eles têm muitos produtos para negociar. Eles têm tabaco, eles têm açúcar, eles têm vinho, eles têm sal. Não apareceu aqui, mas eles também têm escravos. Gera muito dinheiro, a escravidão e tudo quanto. Então, Portugal está muito bem. Inclusive, Portugal mostra a riqueza que tem, né? Esse rei era extremamente esbanjador. Ele era riquíssimo. E todas as embaixadas de Portugal no mundo ostentavam um luxo terrível, né? Então, ele usou o dinheiro vindo do ouro e do diamante para consolidar o Estado português. Então, está aí. Este é o personagem, Dom João, tá ok? Lembrando que Dom João, né, aí já não é mais da família dos Aves, ele é da família Bragança e tudo quanto. Ok, tá vendo? Agora, né, nós vamos passar para o próximo elemento. Qual que é o próximo elemento? O próximo elemento é que nós vamos falar sobre as teorias, as ideias que foram estabelecidas para justificar o poder absoluto. Então, o poder absoluto ele era justificado por um viés econômico, né? Mas ele também é justificado por um viés teórico. Tá, ok? Então, vamos falar rapidamente de 4 personagens, né? Nós vamos falar de 4 sujeitos, de 4 homens que vão construir, portanto, estas ideias do absolutismo. O primeiro personagem é um italiano, tá bem? É este aqui, ó, Nicolau Maquiavel. Tá bem? Nicolau Maquiavel. Lembro que em filosofia nós vamos estudá-lo. Então, aqui agora é só para mostrar que ele consolida que as suas ideias vai ajudar os reis absolutos a estarem no poder. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso escrevendo este livro aqui, ó, O Príncipe. É a grande obra de Maquiavel. Não é somente esse livro que Maquiavel escreveu, não. Maquiavel escreveu um outro livro chamado Comentário a Tito Livio. Só que esse outro livro ninguém quer saber dele. Tá ok? Então, qual que é a ideia da obra de Maquiavel? O príncipe é o soberano, né? O príncipe é o rei. O príncipe é o senhor absoluto. E o príncipe, ele tem que se manter no poder. Então, Maquiavel ensina a chegar no poder e Maquiavel ensina as pessoas a permanecerem no poder. Tá ok? Então, como que uma pessoa deve permanecer no poder? O que ela deve fazer para continuar poderosa? Ela deve usar todos os meios possíveis. Tá ok? Ela deve usar todas as possibilidades. Então, daí é que vem a frase que nem está no livro dele, mas que é muito famosa, né? O fim justifica os meios. Está vendo a frase aqui? O fim justifica os meios. Ou seja, qualquer coisa que eu fizer vale para permanecer no poder. Tá ok?
Na verdade, Maquiavel só coloca uma regra. A única regra que Maquiavel coloca é não matar. Você só não pode matar, porque os homens se vingam. Mas qualquer coisa que você fizer para continuar no poder é válido. Qualquer ação que você fizer é uma ação justa para você continuar poderoso, ok? E outra coisa, né? Você não vai ser julgado, segundo Maquiavel, você não vai ser julgado pela religião. Não é a religião que determina mais o que é certo e o que é errado. Então, ele, na obra O Príncipe, abandona a moral cristã. Ele estabelece uma nova moral, um novo comportamento. Então, o comportamento do príncipe, ele não é um comportamento religioso. Então, você não espere do príncipe caridade. O príncipe não pode ser caridoso, muito pelo contrário. O príncipe tem que fazer tudo para continuar no poder. O príncipe faz de tudo para continuar no poder, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês do contexto que nós estamos vivendo no Brasil agora, né? Eu não vou entrar no mérito da questão, não quero discutir com ninguém sobre o presidente que está aí no poder e tudo quanto. Mas aqui a gente vê uma situação muito maquiavélica, né? Porque, olha para você ver, um sujeito começa a se destacar de modo positivo, muito mais do que o presidente. Olha para você ver, de certo modo, ele é maquiavélico. Ele coloca para fora quem está se destacando mais do que ele. Ele pode fazer isso? Pode. Ele tem o poder na mão. Então, o que ele está pensando? Ele está pensando na manutenção do poder. Outros elementos são secundários, né? O poder vem sempre em primeiro lugar. Tá ok? E Maquiavel, na obra O Príncipe, ensina para qualquer rei absoluto que ele tem que ter um exército poderoso. Ou seja, tem que ter um exército para descer o cacete. Tem que ter um exército para bater mesmo, para controlar as pessoas. Então, o príncipe, ele não tem nada de cristão. O príncipe não pensa no bem comum, né? O príncipe pensa no bem, não enquanto cristão, mas no bem dele, no bem do Estado, na gestão comum do Estado. Não no bem enquanto caridade, não no bem enquanto amor. E o exército vai garantir o príncipe no poder. Então, Maquiavel vai ser utilizado para justificar o poder do rei. Então, é o primeiro autor que justifica este poder absoluto de todos os reis. Vale para todo mundo. Vale para a família Habsburgo, para a família Bragança, para a família Bourbon, vale para os Tudors, né? Então, é aplicado a todos, indistintamente. Então, este é o primeiro teórico que eu queria falar com vocês. Um segundo teórico que a gente gostaria de apresentar, né, é este aqui, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um defensor assíduo do absolutismo. Tanto é que Thomas Hobbes, ele é um professor, um intelectual, um iluminista que trabalha diretamente para a família real. Ele vai trabalhar para a família Stuart, não é mais a família Tudor, mas é a família Stuart que vai estar no poder na Inglaterra neste período. E ele vai ser o preceptor do Carlos II, tá ok? Do rei Carlos II. Nós não falamos sobre ele ainda, vamos falar posteriormente. Então, Carlos II. Mas aqui é para explicar como que ele vai justificar o absolutismo. Como é que ele vai justificar o absolutismo? Ele vai justificar o absolutismo com esta obra aqui, ó, chamada O Leviatã, né? Então, o que é o Leviatã? O Leviatã nada mais é do que uma criatura que defende os seus amigos e mata os inimigos dos amigos. Então, o rei defende o povo e mata os inimigos do povo. Mas o rei só tem o poder porque as pessoas dão o poder para ele.
Então, o rei chegou ao poder, o rei está lá mandando, comandando o país, porque as pessoas estabeleceram um contrato. Então, aqui nós temos o início da política chamada contratualista. Então, é estabelecido um contrato social. E o que o rei é? O rei é simplesmente aquele que garante o contrato. Tá ok? Por que a gente precisa do rei? Porque o homem é lobo do próprio homem. Porque os homens estão lutando entre si. Tá vendo? O homem, então, é lobo. O homem é um animal. O homem é violento. Então, existe só desordem e insegurança. Se nós não temos o rei, tudo vai tudo vai acabar. É o rei que garante a ordem, é o rei que garante o funcionamento do Estado. Então, para a obra de Thomas Hobbes, o indivíduo é menos importante do que o Estado. O Estado tem que pensar no coletivo. O Estado tem que representar o indivíduo, mas principalmente dando segurança para todos, tá bem? Então, quem é o Estado? O Estado é o rei. Então, nós temos uma coligação entre o rei e o Estado. Os dois são a mesma coisa, os dois são a mesma realidade, tá bem? Então, meu caro estudante, está vendo? Esse aqui é o segundo teórico, que vai justificar o poder do rei. Agora, o povão, as pessoas, elas não entendiam muito de Maquiavel, as pessoas não entendiam muito de Thomas Hobbes. Se coloque lá no século XVII, se coloque no século XVIII, as pessoas eram analfabetas. Então, isso aqui vale para justificar o poder do rei para a nobreza e para a burguesia. São questões intelectuais que não alcançam as pessoas, né? O povão simples e humilde não vai entender o que é contrato social. Não vai entender o que significa os fins justificam os meios. Na verdade, a obra de Maquiavel era até proibida, né, pelas pessoas. A igreja proibia, né, por exemplo, as pessoas lerem a obra O Príncipe, e tudo quanto. Tá? Então, acontece o seguinte. Então, apesar de serem teóricos muito importantes para justificar o poder do rei, nós vamos precisar agora, né, de mais teorias. Por isso que, para justificar junto às pessoas, nós vamos ter agora outros dois pensadores. Vamos ver os dois. Esses aqui são mais populares. Aqui é para o povão. O primeiro é este aqui. Está vendo? Este aqui é o Jacques Bossuet. Aqui. Está aqui esta figura, este personagem. Como que ele vai justificar o absolutismo? Né? Como é que ele vai fazer para justificar o poder absoluto do rei? Ele vai justamente justificar através da Bíblia. Ele vai na Bíblia, ele vai pegar o grande livro dos católicos e dos cristãos. Então, é para você ver, nós estamos lá no contexto da França, está tendo uma guerra religiosa entre católico e protestante, mas tanto católico e protestante tem a Bíblia é comum. Então, ele vai resolver a situação com a Sagrada Escritura. Tá ok? Então, a ideia dele é uma ideia bastante simples e que tem muita eficácia para as pessoas. O rei, né, ele está no poder por causa de Deus. Ele tem o direito divino. Ele tem o direito divino. Ele foi escolhido para governar. Olha a ideia para o católico protestante da predestinação, né? Ele tem um destino pré-determinado. Qual que é o destino pré-determinado? Representar Deus aqui na Terra. Então, eles divinizam a figura do rei. O rei aqui tem até poder de cura. Muita gente quer beijar a mão do rei para ser curado. Muita gente quer tocar no rei para ficar livre de uma doença. Tá vendo? Olha aqui para você ver. Que coisa interessante.
Isso aqui as pessoas entendem. Isso aqui é para o povão. Então, aqui essa teoria vai justificar o absolutismo para as pessoas. Qual o slogan? Um rei, uma fé, uma lei. Está vendo? Todas as pessoas vão entender isso. É muito prático, né? Isso cola na cabeça das pessoas. Então, este é o Bossuet. Além do mais, nós temos um outro teórico, né? O próximo é este aqui, é o Jean Bodin. Está aqui. Este teórico aqui, ele continua na mesma linha do outro, né? O monarca, ele tem uma autoridade máxima. Ele é absoluto. Por que ele é absoluto? Está na obra dele, A República. Então, ele plagia até uma obra que Platão escreveu. Tem o mesmo nome da obra de Platão. A obra de Platão é mais importante, tá? Mas, de todo modo, é para você ver. Ele vai justificar a autoridade do rei, né? Dizendo a mesma coisa de você, dizendo que a autoridade vem de Deus. É Deus que dá a autoridade. Então, o que compete ao súdito? Ao súdito só compete obedecer. Ele não tem escolha, o cara representa Deus, né? O cara é o Estado, então o Estado é soberano. O Estado tem o seu próprio modo de ser, o seu próprio modo de proceder. Ok, meu caro estudante? Beleza. Aí, ó, passamos pelos 4 teóricos, né? 2 para justificar o poder para os mais intelectualizados e 2 para justificar o poder para o povão. E o rei está bonito lá no trono, o rei está lá no bem bom. O último elemento deste capítulo, para a gente ir concluindo, para a gente ir finalizando este capítulo. O último elemento é justamente, né, o mercantilismo. Aqui está o mercantilismo, que vai se desenvolver ao longo do poder absoluto do rei. Então, o mercantilismo ele vai ganhando força com o rei também centralizando o poder. O rei será muito importante para a consolidação do mercantilismo. Então, os 2 elementos são extremamente coligados, rei e burguês, né? Tanto é para você ver que o rei, cada vez mais, vai dando poder aos burgueses. Tá vendo? Olha aqui, os burgueses vão controlar pesos e medidas, os burgueses vão controlar os bancos, os burgueses serão donos dos navios. Os navios não pertencem ao Estado, pertencem a particulares. Né? E é tão interessante que a coligação entre Estado e burguesia vai fazer o enriquecimento da nação. Tá ok? Este enriquecimento ele se consolida já, ou melhor, ele inicia-se lá no período medieval. Ele começa com aquelas feiras, com aquele comércio medieval, depois ele tem este instrumento, que é o navio, que é o nau, para trazer as riquezas, né? E ele vai se consolidar a partir do século XVIII. Olha para você ver, do século XVIII. E quem vai ser o personagem que vai criar as teorias de consolidação do mercantilismo é este rapaz aqui, ó, chamado Adam Smith. Tá vendo? Esse vai ser o sujeito que vai colocar as ideias no papel. Então, na verdade, né, Adam Smith ele vai fazer com que todo o sistema mercantilista possa seguir uma linha coerente na geração dos lucros, que é a coisa mais importante. Diga, por favor. Qual que é a diferença do mercantilismo para o absolutismo? Porque o absolutismo era o poder de tudo. E o mercantilismo, praticamente a mesma coisa. O Karine, aqui então vamos precisar uma coisa, né? O absolutismo, ele é o poder político, tá bem? É o poder político.
Então, o absolutismo é a esfera de comando da sociedade. Quem é que comanda a sociedade? O monarca absoluto. Ponto final. O mercantilismo, ele não tem poder político. O mercantilismo, ele só tem poder econômico. Então, o viés do mercantilismo é econômico. Então, de certo modo, o mercantilismo depende do absolutismo. E o mercantilismo vai crescer como um instrumento do absolutismo. Quem que é responsável pelo mercantilismo? Não é o rei. Quem é responsável pelo mercantilismo é o burguês. Tá ok? Entendi. Então, é o burguês que vai consolidar tudo isso. E o que acontece? Esse burguês ele vai ganhando autonomia. E quando esse burguês ganhar autonomia, ele vai ficar mais poderoso do que o rei. Não é um burguês só, né? Uma associação de burgueses, por exemplo. Né? Daqui a pouco nós vamos ter, por exemplo, ideias como cartel, trust, né? Que são burgueses que se coligam para mandar no mercado, para determinar o funcionamento do país. Tá ok? Ainda não é economia em primeiro lugar, mas a economia daqui a pouco vai assumir o primeiro lugar. Quem é o teórico? Adam Smith. Vamos ver os elementos principais aqui do mercantilismo. O que faz o mercantilismo ser tão importante? O que faz a gente estudar o mercantilismo? Por que nós temos que parar e analisar o mercantilismo? Então, vamos ver aqui agora, né? O que nos faz analisar o mercantilismo, no primeiro lugar, é justamente o poder absoluto, que utiliza o mercantilismo, que usa o mercantilismo para gerar mais dinheiro ainda para o Estado. Tá ok? O Estado lucra muito com o mercantilismo. Uma outra coisa bastante interessante. Os mercantilistas serão colocados em posições estratégicas. Eles serão os administradores. Eles serão as pessoas de confiança do rei. Ou seja, a burguesia vai ganhando poder a cada dia. E a burguesia vai assumindo as funções estratégicas. Outra característica do mercantilismo é o mercado. Aqui está o mercado, né? Ou seja, os negócios. E olha para você ver, o mercantilista, num primeiro momento, né, que vai ser o momento que nós estamos analisando, ele trabalha com monopólio. Ou seja, o próprio Estado, o Estado nacional, vai garantir para ele um mercado para ele desfrutar, para ele vender as mercadorias pelo preço que ele achar conveniente. E ele vai ter um território para comprar a sua matéria-prima. Tá bem? Uma outra coisa que o mercantilismo precisa. O mercantilismo precisa de gente para trabalhar. Então, você vê, então, o mercantilismo precisa expandir, precisa de trabalhadores. E o mercantilismo precisa de novos consumidores. Quando a igreja catequiza os índios, por exemplo, a igreja está aumentando o número de pessoas que irão consumir os produtos. Então, a burguesia tem que apoiar também a igreja, né? Tem que apoiar as colonizações, tá bem? Olha para você ver, daqui a pouco o próprio nativo e o próprio negro, né, deverão ser libertos totalmente. Para que deverão ser libertos? Para poderem comprar, para poderem consumir. Quanto mais mercado, melhor, né? Quanto mais mercado, melhor. Então, aí está, né, a questão aqui importante. Oi, Vanei. Diga, por favor, Rafael. Só uma dúvida sobre questão de Adam Smith. Se eu não me engano, e eu não posso estar totalmente errado, mas ele fala que é importante a não intervenção do Estado na economia, certo? Isso. Só que aqui no livro fala que a crença da intervenção do Estado na economia era um dos fundamentos do mercantilismo. Aí eu fiquei meio confuso. Tá, beleza. Ó, para você ver. Aqui nós vamos ter duas situações, tá? Por favor. Você tem que fazer uma distinção entre quais são os princípios do absolutismo e quais são os princípios do mercantilismo.
o princípio fundamental do absolutismo é o poder só na mão do rei, é o que o rei decide. A palavra do rei é ponto final. Agora, Adam Smith, o personagem Adam Smith, ele quer e ele prega que o Estado não deve interferir na economia, né? Então, na verdade, ele está dizendo o seguinte, que o burguês é um vassalo do rei, e o burguês tem que ganhar a confiança do rei, e o rei não pode interferir nos negócios, porque se o rei interferir no negócio, o rei acaba com os negócios. A burguesia está mudando de ideia. Então, com Adam Smith, representa uma mudança dentro do mercantilismo. Porque, num primeiro momento, Rafael, o rei, ou melhor, o burguês achava que ter um mercado só para ele seria muito vantajoso, mas com o advento da máquina, nós estamos ainda no mercantilismo, vamos passar para a maquinofatura. A maquinofatura vai produzir demais, então vai precisar de mais mercados. Então, vai ter que ter uma abertura gradual do comércio e do mercado. Os absolutistas que vão se colocar contra perderão poder. Nascerá uma nova leva, chamada despóticos. O despotismo vai tomar o lugar do absolutismo, porque ele vai aceitar essas novas ideias do mercantilismo. Então, aqui você tem que fazer a seguinte distinção. Antes de Adam Smith, o mercantilismo funcionava com protecionismo. Depois de Adam Smith, o mercantilismo quer a abertura do comércio. Tá ok? Quem vai permitir essa abertura serão os despóticos, não os absolutistas. Estamos entendidos? Entendi. Muito obrigado. Beleza? Então, tá bom. Último elemento para a gente finalizar esse capítulo. Tipos de mercantilismo. O mercantilismo, ele se realiza nos países de modo diferente, né? Apesar de nós chamarmos todas as relações econômicas de relações mercantis, ele em si, ele tem divisão interna, tá ok? Ele tem divisões internas. Na verdade, podemos estabelecer 3 grandes modelos, 3 grandes tipos de mercantilismo. Primeiro tipo de mercantilismo, que pauta tudo em cima dos metais preciosos. É chamado de mercantilismo do metal, né? Metalismo ou bulionismo, que é o nome mais técnico, tá bom? Então, aqui é o exemplo aqui da Espanha, por exemplo. Eles só vão lá, pegam os metais e compram o que eles querem, né? Ou seja, eles vão utilizando as riquezas naturais para se dar bem. O dia que o metal acabar, eles vão tomar na tampa, evidentemente. Segundo tipo de mercantilismo. Aí é um mercantilismo que você produz, você constrói os produtos. E é um mercantilismo muito mais trabalhado. Então, é o colbertismo. Ele tem uma cobertura muito mais abrangente, né? Então, ele trabalha com o burguês do país que produz os seus produtos e que deve justamente ser dono do mercado, né? Então, aqui é antes de Adam Smith. E nós temos o terceiro modelo de mercantilismo, que é justamente baseado na expansão marítima, baseado no comércio, né? Que este aqui tem o seguinte princípio: comprar barato e vender caro. É o sonho de todo comerciante, né? Comerciante brasileiro, colocar 100% de preço em cima do produto. Então, aqui é simples. Vou lá na Índia, vou na China, pego o produto bem baratinho e revendo na Europa muito caro. Para mim, tem um lucro exorbitante. Tá bem? Agora, cada país vai ter um tipo de mercantilismo. Então, vamos pegar lá os países mais importantes do período.
Vamos começar lá com a Espanha, por exemplo. A Espanha, evidentemente, é dos metais, é um metalismo, né? Olha para você ver, Portugal, que está lá na Península Ibérica, não tem metal por enquanto. Então, Portugal tem que ser o comércio. Então, Portugal vai se ligar a este modelo aqui, ó, enquanto que a Espanha se liga a este modelo aqui, né? A França, ela vai ter os produtos de luxo, ela vai investir na manufatura, tá vendo? Já este modelo aqui. Evidentemente que a Inglaterra, ela também vai partir para este modelo aqui, né? Principalmente. Lembro também que eles têm a pirataria lá com Elizabeth I, nós já falamos sobre isso. A Alemanha, ela é um feudo. A Alemanha é feudal. Então, a Alemanha entra aqui com um mercantilismo voltado para produtos da zona rural. Abastecer a Europa com alimentos, né? Então, a Alemanha recebe os produtos, principalmente da Inglaterra e da França, e oferece para eles comida, oferece pão. E a Holanda, né? A Holanda, ela tem muitas manufaturas, e principalmente do açúcar, né? Então, ela tem o monopólio do açúcar. Então, aqui são os modelos principais, os tipos principais de mercantilismo. Ok, meu caro estudante? Beleza? Beleza. Aí, ó. Não é difícil, não é? É muita informação, mas não é difícil, né? Tá bem? Ok? E assim nós finalizamos, tá bom? O nosso horário, ele vai até 10h20, né? Então, eu tenho ainda mais 14 minutos. Os senhores ainda têm fôlego? Se vocês tiverem fôlego, vamos dar uma passadinha. Diga, cara. Na verdade, Falta só uma Valei, eu acho que o seu horário é até o último horário, na verdade. Eu acho que é até 12h20, não?